né, com imprevistos tecnológicos. Quero dar um agradecimento já inicial ao Alan pela presença dele aqui na nossa atividade, né? E vou, Alan, a gente nem se conhece, né, pessoalmente, e aí nós chegamos, né, até o Alan através de uma palestra que assistimos dele. Com licença, professora, o Alan mandou uma mensagem falando que não está ouvindo. Não está ouvindo? Os demais estão me ouvindo? Sim, ele mandou no chat, há 1 minuto atrás. E agora, o que pode ser? Alguém... Eu estou bem. Que agora não sei o que pode ser. Talvez ele esteja com problema no áudio dele. Ele me mandou aqui pelo WhatsApp também, não ouço nada. Eu vou... Acho que o Marcelo está tentando ajudar. Né? Talvez ali tenha configuração. Vamos ver se com a instrução aqui do Marcelo, o Alan começa a ouvir. Alô, Alan, você está me ouvindo aí agora? Pronto. Ótimo. Desativou meu áudio. Obrigado, Marcelo. Marcelo, nosso salvador aqui, porque de vez em quando trava tudo, né? E aí a gente fica perdido. Nunca tinha usado essa plataforma. O Teams a gente utiliza aqui no Cefet. Bom dia, né, agora, novamente. Bom dia, desculpa, perdi tudo. Nada, não, que isso, eu estava só mesmo dando um bom dia inicial, vou dar novamente, né? Bom dia a todos, né? Estava agradecendo pela sua presença aqui na nossa atividade, né? E estava falando que a gente não se conhece sequer pessoalmente, né? Eu cheguei até você a partir de uma palestra, uma live que nós assistimos, né, sua, e aí gostamos muito da sua fala, nos identificamos com a tua forma de pensar em relação aos agrotóxicos, e aí, né, essa semana está sendo a CEPEX, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, aqui do Cefet, e aí vimos uma oportunidade de podermos trocar, né, ideias em relação a essa temática. Então, de antemão, te agradeço muito, né, pela participação, né, muito solícito desde o primeiro momento em que nós fizemos contato com você, tá? E te agradeço muito. Imagina, eu que agradeço. Antes de eu te passar a fala, Alan, eu vou passar a fala, a gente criou um pequeno roteiro, né? Eu vou passar a fala para uma aluna nossa, como eu tinha comentado, né, com você, essa atividade, ela faz parte do nosso projeto. Nós temos um projeto PIBIC, eu digo nós porque eu sou a Thaís, a coordenadora do projeto, e aqui na sala também está a professora Valéria Pereira, né, que é a orientadora do projeto, né, e aí nós temos esse projeto, é um projeto PIBIC, com alunos do ensino médio. E aí a nossa aluna
PIBIC, que é a Thaís também, por coincidência, ela vai falar um pouquinho só da trajetória do projeto, né? E aí depois nós passamos a fala para você, ok? Beleza. Então, Thaís, pode, a fala agora é sua. Quero agradecer a todos os alunos, a todos os participantes aqui presentes na sala, e tenho certeza que teremos aí um bom momento de reflexão, de discussão sobre esse assunto, ok? Thaís, agora está contigo a fala. Bom dia a todos. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim, Thaís, estamos ouvindo. Ok. Primeiro eu vou compartilhar a tela. Tá. Nossa, tá super baixinho aqui pra mim, viu? Tá longe. Melhorou? Agora. Agora tá melhor, tá melhor. Todo mundo tá vendo minha área de trabalho que eu tô exibindo? Sim. Sim, querida. Ok. Então vou iniciar a apresentação. Bom, o nome do nosso projeto é Agrotóxico Info. E a gente é um projeto de iniciação científica pelo PIBIC e é realizado por alunos do Cefet-RJ. Nosso objetivo é sensibilizar as pessoas sobre os impactos do uso intensivo dos agrotóxicos na agricultura, sempre tentando passar uma informação imparcial acerca do assunto. Nossa equipe é formada por nossas duas orientadoras, que é a professora Thaís e a professora Valéria. Ambas são professoras do Cefet-RJ. E nosso corpo de alunos é formado por 9 alunos. A Bruna, que cursa o 3º ano do técnico em meteorologia. Elisângela, do 4º ano do técnico em administração. Gabriel, do 3º técnico em mecânica. Gabriela, do 3º ano do técnico em administração. Luiz, do 3º período da faculdade de administração do Cefet-RJ. Marcelo, 3º ano do técnico em mecânica. A Mariana, que é do 3º ano do técnico em edificações. Pedro, do 3º ano do técnico em eletrônica. E eu, Thaís, do 3º ano do técnico em meteorologia. Como vocês Como podemos perceber, nosso corpo de alunos é formado por diversos alunos de técnicos diferentes, o que nos possibilita de ter uma visão bem ampla do assunto. Nosso projeto também possui redes sociais, que é o Instagram e o Facebook, onde a gente divulga o conteúdo que produzimos de uma forma mais lúdica, mais popular, facilitando o acesso da população. Nossa trajetória no ano de 2019 foi repleta de eventos para tentar entender o que as pessoas sabiam e conheciam sobre o tema agrotóxicos. Primeiramente, a gente realizou o dia D agrotóxicos, onde o nosso principal objetivo era entender até onde as pessoas conheciam. Após isso, a gente participou da CPEX e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no MAIST, apresentando todos os resultados que obtivemos no dia D. Aqui temos algumas fotos do dia D agrotóxicos, que foi realizado no Cefet-RJ, no Pátio Azul. Aqui podemos ver nossa equipe no MAIST, que é o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E nossa equipe na CPEX, que é a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que também foi realizado no Cefet-RJ. Este ano, nosso projeto está participando de 3 grandes eventos: a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz, o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia e a FECT, que é a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro.
Então, basicamente, essa foi a nossa trajetória até aqui e estamos muito felizes da participação de todo mundo neste evento. E tenhamos uma boa apresentação. Bom, agora Thaís contou um pouquinho só da trajetória, né, do projeto. Eu vou passar agora a fala, né, de fato, para o Alan, né. Gostaria só de apresentá-lo antes disso, né, para poder os demais saberem, né, a trajetória do Alan. Então, o Alan ele possui graduação em Engenharia Eletrônica e de Computação da UFRJ, mestrado pelo Programa de Engenharia Elétrica da COP e doutorado em Informática pelo Programa de Pós-Graduação em Informática, também da UFRJ. Ele possui interesses de pesquisa que estão na área de metodologias participativas de desenvolvimento de software, tecnologias de informação para movimentos sociais e uso e publicação de dados abertos ligados. Atualmente é cooperado da Cooperativa Educação, Informação e Tecnologia para a Autogestão, que desenvolve sistemas de informação para movimentos sociais. A cooperativa, né, ela possui como missão fortalecer as lutas de movimentos sociais do campo popular através da construção de tecnologias livres da informação e metodologias participativas para seu uso e apropriação. O trabalho inclui o desenvolvimento de sistemas de informação, portais de dados e informações, redes sociais e econômicas, sistemas de georreferenciamento, a formação de usuários e articulação política entre movimentos sociais, universidades e instituições de pesquisa. Então, Alan, agora é com você, tá? Sinta-se à vontade na sua fala. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado aí também. Falei tudo certinho ou comi alguma coisa? A apresentação é sempre complicada, né? Porque a gente tem que escolher uma parte nossa para se apresentar. Exatamente. Mas eu também tenho 2 gatos, moro aqui no sul de Minas, né? Sou carioca, mas moro na cidade de Caldas. Nossa! E participo da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, né? Sim. Que não está tão presente no meu currículo Lattes, que acho que já tirou uma parte das informações, mas é mais voltado ao tema de hoje, mas enfim, né? Acho legal. Só para saber, Thaís, além né, de quem participa do projeto, o restante do público que está conosco aqui, são alunos, acredito que a grande maioria é público do Cefet, a grande maioria alunos e funcionários, né, servidores do Cefet. Essa atividade ela está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada dentro do próprio Cefet, como todas as outras atividades dessa semana de extensão. Legal. Uma pena, né, a gente não poder estar presencialmente também. Sim. Se apresentar e entender um pouco melhor aí do... Vamos acreditar na vacina e teremos, se Deus quiser, em breve, um momento de nos conhecermos pessoalmente, né? Essas fotos de aglomeração aí que tá aí. Uma saudade, né? Tá bom, gente. Bom, a gente tem até meio-dia, é isso? Isso, nosso tempo limite é até meio-dia, se você quiser usar até lá, se quiser deixar alguns minutos finais para trocarmos uma ideia, sinta-se à vontade, tá? Eu prefiro, Thaís, que, enfim, tentar fazer aqui o mais breve possível para a gente poder ter mais tempo de conversa, né? Tá ok, tá ótimo. Especialmente porque, né, não conhecendo muito o perfil de vocês, eu prefiro, né, dialogar mais e esperar um pouco. Tá ótimo. Querem conversar. Vou tentar, assim, uns 20 minutos, meia hora no máximo. Tá ok. E aí, né, eu acho que né, primeiro parabenizar aí pelo projeto, né? Eu também, quando estive na universidade,
fui um militante, né, da extensão. Acho que a extensão universitária ela é fundamental, né? A formação dentro das universidades ela não pode jamais acontecer sem a extensão, né? E extensão dessa maneira como vocês estão fazendo, né? De forma crítica, de forma, enfim, né? A trazer questões, né? Para dentro do ambiente não só universitário, mas técnico, né? Como do ensino médio, como vocês estão aí no Cefet. Isso enriquece, é absolutamente fundamental para a formação cidadã que a gente espera. Então, queria dar os parabéns, né? E especialmente, né? Desse projeto está sendo puxado né, por jovens, né? Eu, quando estava no ensino médio, não estava nem longe de pensar em qualquer tipo de atuação nesse sentido, né? Só fui realmente entrar para esse trabalho mais sistemático bem depois, né? Lá já no mestrado. Então, também parabenizo aí pela atuação de vocês aí já tão cedo, né? E acho que isso é um caminho irreversível aí para nossa mudança, né? Mudanças sociais que a gente espera, né? Essa participação da juventude. Bom, eu vou dividir aqui, né, minha fala em dois grandes blocos, né? O primeiro trazendo um pouquinho do contexto, né, sobre contexto geral sobre agrotóxicos no Brasil. Então, né, um pouco da visão que nós, né, a partir da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida temos. E depois um segundo bloco mais sobre a atuação da campanha em si, né? Então, primeiro entendendo um pouquinho, né, desse contexto e em seguida falando um pouco da nossa atuação. Então, quando a gente fala, né, sobre a questão dos agrotóxicos no Brasil, a primeira questão, né, para a gente compreender é de onde que isso vem, né? Ou seja, por que se usa tanto agrotóxico no Brasil, né? De onde vem esse uso intensivo, né? Esse uso que causa aí tantas questões, né? Tanto sociais como ambientais, de saúde. Então eu vou começar um pouco, né? Por essa contextualização, né? A partir de como nós compreendemos né, os motivos que levam, né, o Brasil a ser um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Bom, o Brasil, né, ele tem uma característica da sua agricultura, né, do modelo hegemônico de agricultura, que é o modelo que hoje nós chamamos do agronegócio, né? Ou seja, esse agronegócio, né, que é tão falado e tão propagandeado aí nos meios de comunicação, ele é, né, um modelo que possui algumas características, né? E aí, a partir dessas características é que a gente vai tentando entender, né, de onde que vem esse uso dos agrotóxicos. Então, a gente, né, desde do suposto descobrimento do Brasil, né, desde que os portugueses, né, invadiram essa terra e escravizaram índios, escravizaram africanos, sempre foi, né, desenvolvido um modelo de agricultura baseado em três pilares básicos, né, que eu vou detalhar um pouquinho, né, que são, primeiro, a monocultura, né, então, plantio, né, de uma só cultura em grandes espaços, o latifúndio, né, ou seja, grandes propriedades de terra na mão de poucas pessoas, e a produção voltada para a exportação, né? Então isso, né, foi a tônica aí, né, todos os ciclos, chamados ciclos macroeconômicos aí da história do Brasil, né, da cana-de-açúcar, do café, enfim, primeiro, né, com o roubo, né, e a extração do pau-brasil, enfim.
esse modelo, né, baseado nesses 3 pilares, ele foi sendo construído ao longo da história e se intensificou, né, e para chegar às formas do agronegócio que a gente tem hoje, a partir da década de 60, né, já aí no contexto, né, do pós-Segunda Guerra e o contexto da Guerra Fria, onde, né, os Estados Unidos foram buscando, né, espalhar pelo mundo o seu modelo da chamada Revolução Verde, né, quando diversas tecnologias que haviam sido desenvolvidas no contexto da guerra, né, especialmente, né, das armas químicas e dos maquinários, foi sendo adaptado para a agricultura e foi sendo vendido, né, para os países aos quais os Estados Unidos, naquele momento, né, na expansão do seu imperialismo, queriam que tivesse sob o seu domínio, né? E um desses países era o Brasil. Então, através, né, de diversos acordos de cooperação, entre aspas, né, essas tecnologias foram sendo exportadas, né, enfim, disseminadas aqui no Brasil. E aí a gente chega, né, enfim, com o fim da ditadura, a redemocratização nos anos 80, e aí, né, a partir dos anos 90, esse modelo agrícola ele vai se tornando cada vez mais hegemônico, mais importante, né, dentro do cenário econômico do Brasil. Né? O Brasil passa aí, né, a partir dos anos 90 a ter, né, na exportação da soja, da cana-de-açúcar, da carne, né, e outros produtos não processados, né, vai tendo aí uma participação cada vez maior, né, dentro da geração de riquezas do país, em detrimento de outros produtos industrializados, né? Então a gente vai sofrendo aí nessa época, principalmente a partir dos anos 90, um processo muito grande que se chama desindustrialização, né? Então a gente vai deixando, né, cada vez mais de produzir produtos manufaturados ou semi-manufaturados e aumentando a produção, né, e a dependência desses produtos não beneficiados, né? E, bom, e aí nesse contexto aqui entram, né, e se reforçam essas 3 características do agronegócio que eu mencionei. Então, vou detalhando cada uma delas, né? A primeira característica principal do agronegócio é o latifúndio. Então, né, a gente vê aí, né, que desde as capitanias hereditárias, pouca coisa mudou na distribuição de terras no Brasil. Né? No censo de 2006, né, o censo agropecuário, a gente tinha 44% das terras, né, das propriedades agrícolas na mão de 1% dos produtores, né, dos proprietários. Então, 1%, quase 5 milhões de proprietários de terra, detinham quase a metade, né, do somatório da área dessas terras. E a notícia ruim é que, né, pouco tempo saiu os dados do Censo Agropecuário de 2016. Sim, não, beleza, está aparecendo umas mensagens aqui. Você não está mais destacado. Então, o Censo Agropecuário 2016, ele mostrou que essa concentração de terras está se tornando mais intensa, né? Então, se em 2006 a gente tinha 44% das terras na mão desses 1%, no censo de 2016 a gente chega a uma marca de 47% das terras na mão de 1%. Então, de fato, né, uma concentração terrível. E bom, você poderia dizer, qual é o problema da concentração, né? Se essa terra, enfim, está sendo usada para alguma coisa, pode ser que não tenha problema. Mas a gente tem, né, um estudo bem interessante da Oxfam, que saiu em 2017, mostrando uma correlação perfeita entre municípios com
maior concentração de terra e todos eles tinham uma maior índice de pobreza, especialmente pobreza rural, piores índices de IDH, enfim, todos os indicadores sociais, especialmente quando se olha para o meio rural, eram piores, né, nos municípios com maior índice de concentração de terra, e o contrário também era verdadeiro, né? Nos municípios com maior distribuição de terra, se percebem índices sociais melhores. Isso faz muito sentido, né? Quando a gente pensa que quando, né, o latifúndio chega, né, e expulsa, né, os camponeses da sua terra, a gente, né, tem aí uma diferença muito grande entre o que é uma família, né, de baixa renda na zona rural e uma família pobre na zona urbana. Na zona rural, essa pobreza, ela, claro, né, a pobreza sempre é algo muito grave, né, especialmente no cenário de desigualdade que a gente tem no Brasil, mas a pobreza rural, ela permite ainda uma condição de vida muito melhor do que uma pobreza urbana, né? Então, se você tem ainda o seu quintal, você pode ainda plantar alguma coisa, você ainda consegue ter uma vida digna, né? Agora, a pobreza urbana, ela é muito mais cruel, porque ela é uma pobreza que vem também com a falta, né, de um pedaço de chão onde se possa minimamente fazer alguma produção de alimentos. Além disso, a gente, né, ainda dentro desse contexto, né, do latifúndio, a gente observa no Brasil um dos maiores êxodos rurais da história da humanidade. A gente, ali pela década de 1940, 1930, a gente tinha 15% da população brasileira morando em cidade, né? Ou seja, 85% da população ainda morando na zona rural. E em poucos anos, né, aí menos de 100 anos, essa curva ela se inverteu. Então, já no início dos anos 2000, a gente tem o contrário, a gente tem 15% da população morando só na zona urbana e 85%, perdão, 15% morando na zona rural e 85% morando nas zonas urbanas. É o dado que a gente tem do censo de 2010. Em breve vamos ter atualização disso, certamente vai ter se intensificado aí, né? Porque é o que a gente acompanha, né? Quando olha para a zona rural, é cada vez uma inviabilidade, né, maior de se viver no campo e um rumo, né, para o centro urbano, ainda que não desejado, mas muitas vezes como a única opção. Então, esse é a primeira grande característica do agronegócio é o latifúndio. A segunda grande característica é o uso desse latifúndio para monocultura, né? Ou seja, para produção de um mesmo cultivo em largas extensões de terra. Por que o agronegócio faz isso? Para conseguir obter, de alguma maneira, né, o que a gente chama de ganho de escala, né? Então, você ter uma área grande com uma só produção, você consegue ter um maquinário adequado para aquela produção, você vai ter também, né, as próprias atividades, né, de beneficiamento, de colheita, todas otimizadas para aquela única produção. Então, do ponto de vista, né, da geração de lucro, é justo, né, que se faça esse monocultivo. Mas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, é uma catástrofe, né? Então, se a gente tem um ambiente natural, né, que é um ambiente urbano, que possui aí, né, uma diversidade de plantas, de insetos, de animais, de mamíferos, né? A gente tem aí um certo equilíbrio dentro desse ambiente, um equilíbrio ecológico, que mantém, né, esse ambiente de alguma maneira equilibrado aí, né, sem que
uma dessas espécies, né, seja animal ou vegetal, se, né, se multiplique de maneira determinada e sem que outras desapareçam, né? Quando a gente substitui esse ambiente biodiverso por um ambiente monótono, a gente vai necessariamente criar esse desequilíbrio. Então, ao criar esse desequilíbrio, né, um inseto, né, um tipo de lagarta que estava naquele ambiente, mas que tinha lá, né, o seu alimento, mas também, por sua vez, era alimento de algum outro animal, de algum outro inseto, enfim, ou tinha uma quantidade limitada de alimento para si, pode passar a ter uma abundância, né, de alimento e uma ausência de predadores. E isso vai fazer com que aquele inseto, que é um inseto, que enfim, é uma vida justa e digna, como qualquer outra vida dentro, né, desse planeta Terra, esse tipo, né, esse inseto, nesse exemplo que eu estou dando, ele vai se reproduzir de forma descontrolada e aí vai causar danos econômicos para a produção. Então, é nesse momento que entra, né, o uso de agrotóxicos, ou seja, para corrigir, em tese, né, um desequilíbrio causado pela monocultura e pelo rompimento desse ambiente que estava, né, antes em algum tipo de equilíbrio. E aí a gente entra, né, no que a gente chama de um ciclo químico dependente, né, um ciclo vicioso químico dependente, porque o que esse agrotóxico vai fazer? Né? Ele vai eventualmente eliminar, né, o excesso desses animais, ele não vai acabar com ele, né, com esse inseto, por exemplo, mas vai fazer com que ele se reduza. Só que os agrotóxicos, ao contrário enfim, do que é vendido pela indústria, eles não são específicos. Ele não consegue atingir somente um tipo de inseto, somente um tipo de planta. Ele sempre vai ter uma atuação mais ampla. E aí, como inseticida, como herbicida, ele vai também afetar outras formas biológicas daquele ambiente e vai sempre aprofundando esse desequilíbrio. Então, vai impactar o solo, né? Vai impactar a vida no solo, vai impactar outros organismos, né? E vai criando um ciclo vicioso, porque se num primeiro momento ele consegue, né, de fato, resolver aquele problema imediato, ele vai criando outros desequilíbrios que, por sua vez, vão necessitar de, né, outros agrotóxicos e que vão, enfim, fazendo com que esse ciclo não acabe nunca, né? E aí, né, a gente vai deixando sempre as plantas mais fracas, mais suscetíveis a insetos, mais suscetíveis a plantas ditas invasoras, e é um ciclo que não acaba nunca. Esse ciclo, né, para o meio ambiente é ruim, para os agricultores é ruim, mas tem alguém que se beneficia desse ciclo, que são, né, justamente as multinacionais que produzem esses agrotóxicos e que todo ano lançam uma versão nova, porque aquela versão antiga já não vai funcionar mais da forma como deveria. Né? Nesse contexto entra também, né, a questão das sementes transgênicas, que são parceiras de primeira hora desse monocultivo, né? São a que permitem, né, que dentro desses monocultivos a gente possa semear plantas que sejam resistentes a algum tipo de agrotóxico e, com isso, possibilitando, né, aquele ganho de escala que eu falei anteriormente seja atingido de forma mais ampla ainda, né? Então, né, o exemplo que a gente tem no Brasil, a soja resistente ao glifosato, né? A gente, né, antes dessa soja resistente ao glifosato, transgênica, está passando um carro de som aqui. Antes de ter a soja transgênica, você precisava, enfim, passar os agrotóxicos somente antes do plantio, né, para que
outras plantas não viessem. E depois, né, daquela soja plantada, você não poderia mais passar um herbicida, porque senão você ia matar a soja. E aí qual é a solução, então, das sementes transgênicas? Soja resistente ao herbicida e permite, então, que, né, mesmo depois do plantio, você possa pegar um avião, pulverizar, né, aquela plantação inteira de soja. Você não vai matar a soja, vai matar tudo que está em volta. Então, essa segunda característica, né, que eu falei do agronegócio em relação aos monocultivos, ela se adapta aí perfeitamente ao que nós temos também em relação à questão dos transgênicos. Então, falei do latifúndio, né, falei do monocultivo como duas características centrais aí do agronegócio, né, e que, como eu mostrei, né, agora a partir da explicação sobre o monocultivo, estão diretamente ligados à questão dos agrotóxicos. A terceira característica que eu queria ressaltar, e aí também já para encerrando essa primeira parte, é a característica da produção de commodities, né? Então, esses monocultivos que o agronegócio produz, eles não são comida dita, né? Eles não são um alface, uma mandioca, uma abobrinha, uma berinjela que vai para a mesa das pessoas. Pelo contrário, né? 80%, né, dessa produção que a gente tem hoje do agronegócio se resume a soja, milho, algodão, cana e eucalipto, né, vamos dizer assim. Então, são culturas que vão ser destinadas à ração animal, que vão ser destinadas à indústria de alimentos, né? Não sei se aqui tem pessoal de técnico em engenharia de alimentos, ou não sei se tem um curso parecido com esse, mas, né, várias dessas preparações aí que a gente chama dos ultraprocessados, né, são baseados também, né, em altos teores de gordura, fabricado, né, a partir da soja, e além do sal e açúcar, né? Então, essa produção de commodities, ela determina, além de tudo, que o preço, né, enfim, dessa produção agrícola, ele deixa de ser um preço conectado com os custos de produção, né, com algum tipo de controle de inflação e tudo mais, e passa a ser um preço definido nas bolsas de valores de futuro, né? Então, a soja que está sendo plantada hoje, ela está sendo vendida na Bolsa de Chicago daqui a 5 anos. Né? Na verdade, a soja que vai ser plantada daqui a 5 anos está sendo vendida hoje na Bolsa de Chicago. Então, são processos, né, que retiram essa produção agrícola do âmbito do nosso dia a dia, né, do âmbito das coisas materiais, e transfere essa produção agrícola para um âmbito místico, né, do capital financeiro, que é esse âmbito que a gente não tem nenhum controle, que obedece apenas à lógica de maximização do lucro de poucas pessoas. Então, essa seria, né, a terceira característica aqui do agronegócio que é importante ressaltar e que resulta, então, né, como eu falei, no fato do Brasil, ali no década de 2000, alcançado o posto de maior consumidor de agrotóxico do mundo, consumindo aí cerca de 20% do total de agrotóxicos do mundo, né? 20% dos agrotóxicos do mundo são consumidos no Brasil. Eu não vou entrar assim, né, muito nos dados, acho que tem fontes aí no próprio site da campanha que vocês podem consultar, mas a gente, né, a partir de dados do IBAMA, dados do próprio Sindicato das Empresas de Agrotóxicos, a gente percebe, né, que tudo isso que eu falei é embasado muito claramente nos números, né? Então, o IBAMA, né, vai mostrando que desde quando tem esses dados ali do início da década de 2000, o uso de agrotóxicos no Brasil aumenta todo ano, então todo ano tem um aumento no uso de agrotóxicos. Os dados do SINAM, né, do DataSUS, né, sobre intoxicações por agrotóxicos também desde 2007, desde quando esses dados
mostra que a cada ano o número de intoxicações vai aumentando, ainda que a gente saiba que haja uma subnotificação grande, né? Mas esse número ele vem aumentando ano a ano. A gente, pelos dados também da própria Anvisa, né, que realiza o monitoramento dos agrotóxicos nos alimentos, ele todo ano também vai tendo aí um percentual de contaminação maior, ainda que a Anvisa tenha tentado mascarar um pouco esses dados, né, nas últimas publicações. E, enfim, né, então a gente tem esse contexto do agronegócio, né, que como eu demonstrei, ele leva, né, ao uso intensivo de agrotóxicos, ao êxodo rural, a piora, né, na diversidade alimentar. Eu só vou fazer um pequeno intervalo aqui para fazer uma propaganda. Cadê? Sempre deixo o livro aqui do meu lado para poder mostrar. Ai. Alguém deve ter tirado ele daqui. Mas é o Guia Alimentar da População Brasileira, que o Ministério da Saúde lançou em 2014, e ele é o retrato nutricional de tudo isso que eu acabei de falar. Deixa eu ver, eu não estou achando. Esse guia da alimentação, ele representa, né, uma transformação, uma ruptura muito importante, porque ele deixa de considerar um alimento saudável aquele que tem um número X, Y de vitaminas e proteínas, e passa a considerar alimento saudável aquele produzido na lógica contrária dessa lógica que eu expus agora, né? Então, considero o alimento saudável aquele produzido pela agricultura familiar, livre de agrotóxicos, transgênicos e contaminantes químicos. Considera, né, principalmente, né, e esse é a grande contribuição do guia, é considerar que o alimento saudável é o alimento in natura, o alimento minimamente processado, né? Aquele que a gente compra na feira, aquele né, que a gente descasca ao invés de tirar a embalagem, né? Acho que essa imagem resume muito bem o que é a diferença entre o alimento ultraprocessado e o alimento minimamente processado in natura. Então, eu recomendo, né, aqui já deixo essa recomendação de leitura do Guia Alimentar da População Brasileira, está disponível aí na internet, e ele retrata, né, muito bem essa outra forma de produção de alimentos, que é o contrário do latifúndio, o contrário da monocultura e o contrário da mercantilização do alimento. Bom, então, com isso eu encerro nessa primeira parte sobre um breve contexto, né, da questão dos agrotóxicos no Brasil, e passo para o que a gente faz diante disso, né? Então, se a gente tem, né, essa situação, né, que é bastante preocupante, que vem incomodando, né, cada vez mais amplos setores da sociedade, o que a gente faz com isso, né? Bom, é importante a gente entender que desde que existe agrotóxico no Brasil, existe também luta contra o agrotóxico no Brasil. Então, já desde os anos 80, a gente tem, enfim, projetos, né, que naquela época se chamava agricultura alternativa, tecnologias alternativas, enfim, isso foi essa forma, né, de fazer agricultura sem veneno, ela foi ganhando aí diversos nomes ao longo da história. Né, existe um marco muito importante, que é na década de 60, o lançamento de um livro chamado A Primavera Silenciosa, que também vocês vão encontrar também junto com o Guia Alimentar da População no site da campanha contra os agrotóxicos. E esse livro ele foi lançado nos Estados Unidos por uma cientista mulher chamada Raquel Carson, e ele foi o primeiro grito, né, de denúncia dos agrotóxicos, naquela época o DDT, né, sobre aí a saúde né, a saúde humana e a saúde do meio ambiente também, né? Ele chama Primavera Silenciosa
porque, né, pela imagem que ela constrói, né, ao longo do livro, de uma primavera que pela primeira vez não tinha os pássaros cantando. Então, por isso, Primavera Silenciosa, os pássaros tinham morrido por causa do uso do DDT. Então, né, essa é uma luta que não começa agora, né, e que no Brasil ela vai se desenvolvendo, né, a partir da década de 70, de 80. Em 89, né, a gente cria a lei de agrotóxicos, a primeira lei de agrotóxicos do Brasil. Antes disso, né, a regulamentação era bem dispersa e frágil. E essa lei, né, é uma vitória dos movimentos, né, de engenheiros agrônomos e outros setores da sociedade. E a gente tem também, né, na década de 80, o surgimento de movimentos sociais de luta pela terra, né, como o MST, como o MPA, e que vão, principalmente, né, no início, lutar contra aquele primeiro aspecto do agronegócio que eu falei, que é o aspecto do latifúndio, né? Então, esses movimentos eles vão, né, buscando pressionar pela realização de uma reforma agrária. E quando a gente vai avançando um pouquinho na história, né, aí já nos anos 2000, quando surge, né, o movimento da agroecologia, né, aí nos anos 2000, esse movimento que tinha vários nomes, agricultura ecológica, né, orgânica e tal. Nos anos 2000, ele se unifica em torno desse termo que é a agroecologia, né, e que a gente vai, então, caracterizar mesmo como o modelo alternativo, né, ou seja, o modelo que vai fazer a contraposição ao agronegócio. Então, na década de 2000, esses movimentos que antes lutavam simplesmente pela redistribuição de terras, eles passam a fazer a luta também por né, não só redistribuir a terra, mas usar essa terra para a produção de alimentos saudáveis, né? Então, incluindo, né, nessa proposta de reforma agrária também a ideia da agroecologia. E com isso, né, a partir de todo esse movimento que foi criado em 2010 a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, né? Vou deixar aqui também o site contraosagrotóxicos.org. Essa campanha, né, ela na verdade ela é criada, ela chama de campanha, né, mas ela acaba sendo uma rede mesmo de organizações de todos os setores, né, desde movimentos sociais do campo, da cidade, sindicatos rurais, sindicatos urbanos, pesquisadores, né, grupos de pesquisa de universidades, de instituições públicas, movimento estudantil também, enfim, consumidores, né, organizados, enfim, toda uma série de setores da sociedade que resolve, né, então, a partir desse tema dos agrotóxicos, ter uma atuação aí mais unificada na luta contra os agrotóxicos, né? Então, a campanha ela surge, né, em 2011, e naquele momento a gente lança um filme que talvez alguns aqui já tenham visto, que é O Veneno Está na Mesa, né? Um documentário do diretor Silvio Tendler, que o próprio diretor do documentário, né, mas alguns anos depois, disse que foi o filme mais assistido, né, e ele é um diretor, né, bem renomado, o filme dele mais assistido sem ter passado numa só sala de cinema com ingresso cobrado, né? Então foi um filme totalmente distribuído pela militância, né, por quem acreditava mesmo que que essa denúncia, esse alerta deveria ser feito. Então, né, em cada rincão desse país, igreja, associação, escola, assentamento, acampamento, foi exibido, né, qualquer lugar com um projetor, esse filme foi exibido e foi realmente uma bastante grande. E desde então a campanha vem fazendo esse trabalho, né, de produção
de subsídios para que as pessoas e as organizações possam, então, realizar, né, essa luta aí Brasil afora, né? Então, esse tem sido o papel, né, da campanha, que vai completar agora 10 anos de existência, né? E que, se não conseguiu, né, e ela chama campanha permanente porque a gente já imaginava que não ia durar muito pouco, não ia ser muito rápido esse processo, mas se a gente não conseguiu, né, grandes avanços na diminuição do uso de agrotóxicos no Brasil, a gente conseguiu avanços importantes na mobilização social. Então, a gente tem, né, tem pesquisas do Datafolha, do Ibope, que mostram, né, uma parcela já de 70% a 80% da população que acredita, né, que os agrotóxicos são um problema, que gostaria de se alimentar, né, de alimentos sem agrotóxicos. A gente tem um aumento exponencial de produtores e produtoras orgânicos, agroecológicos, né, feiras, grupos de consumo, que inclusive, né, durante a pandemia acabaram se expandindo ainda mais para oferecer aí, né, essa alimentação saudável aí, para as pessoas. Então, a gente tem, né, esse crescimento na opinião pública, o crescimento na oferta, né, da alimentação agroecológica, mas a gente está lutando contra inimigos muito poderosos, né, inimigos que ocupam aí mais de 50% do Congresso Nacional, com a bancada ruralista, inimigos que detêm aí, né, um poder muito grande das empresas, né, de alimentos, né, essas grandes controladoras aí, né, que vão desde Bayer, Monsanto, BASF, Syngenta, que produzem sementes, venenos e remédios. A gente tem, né, as empresas como a Cargill, a Bunge, que processam, né, esses alimentos e transformam a soja nos alimentos ultraprocessados, nas gorduras vegetais e tudo mais. Então, é um mercado muito lucrativo e é um mercado também onde o Brasil ocupa uma posição muito clara aí no cenário internacional, né? Então, uma das grandes lutas nossas da campanha é para que o Brasil deixe de usar agrotóxicos proibidos em outros países, né? Então, se vocês olharem lá nas publicações do site da campanha, no início desse ano a gente lançou uma publicação que mostra, né, os agrotóxicos da Bayer e da BASF, que são duas empresas alemãs, que são vendidos no Brasil e proibidos na Alemanha, o que, né, por si só é algo completamente estarrecedor, né, que um país proíba determinada substância por considerar que ela né, traz um risco muito alto para a saúde das pessoas, e isso dentro do seu país, e que em outros países ela promova, né, a venda desses agrotóxicos. E então essa, né, também um ponto bastante importante da gente perceber que essa posição que o Brasil ocupa, ela é contextualizada, né, dentro de um cenário global em que os países centrais do capitalismo, né, ou seja, a União Europeia, né, os Estados Unidos, hospedam, né, as empresas que produzem essa tecnologia, né, que são os agrotóxicos e sementes transgênicas, e ao mesmo tempo que o Brasil tem a função de produzir os alimentos in natura, né? Ou seja, as commodities agrícolas. Então, é bem importante a gente entender, né, que também não é só uma luta brasileira. A luta precisa ser global, porque, né, esse agrotóxico que é usado aqui, ele atende a interesses externos também, em grande medida. Então, esse é um pouco do trabalho que a campanha tem feito, né? Só para fechar, né, acho que colocar algumas das pautas que a gente está mais atuando nesse momento, né? Então,
A gente teve há pouco tempo o banimento, né, do paraquat, que era uma demanda antiga, né, um agrotóxico extremamente tóxico, que um gole dele pode matar uma pessoa, por isso mesmo muito utilizado por pessoas que se suicidam, né? Então, é realmente um produto que não deveria ser permitido, ele já é proibido na Europa, já é proibido em vários países do mundo, e a gente conseguiu então que ele fosse banido, né, no ano passado, em setembro desse ano, mas tivemos uma derrota grande que foi a permissão do uso dos estoques dele, né? Então é um grande absurdo, porque se ele foi proibido, o pessoal ainda tem estocado e não deveria poder usar, né? Mas não, o interesse econômico falou mais alto e vai ser usado ainda até o meio do ano que vem. Outro tema, né, bastante quente nesse momento é a isenção fiscal, né? Os agrotóxicos eles gozam aí de uma larga isenção de impostos, né? No momento em que o país atravessa uma crise financeira fiscal aí muito forte, a gente tem, né, produtos que fazem mal para a saúde, que oneram o sistema de saúde, tendo aí isenção de impostos. Então, está para ser julgado agora no STF uma ação de inconstitucionalidade, né, para proibir, né, e acabar com essas isenções de impostos para os agrotóxicos. Um outro tema, né, bem importante também é uma possível aprovação do trigo transgênico no Brasil. Então, hoje, né, o Brasil produz soja, milho e algodão transgênicos e está para ser aprovado, né, existe um pedido para que seja aprovado também o trigo transgênico. E aí tem uma questão, né, que esse trigo ele é resistente a um agrotóxico chamado glufosinato de amônio, que é 15 vezes mais tóxico do que o glifosato, e a gente sabe, né, exatamente que o uso dos transgênicos ele sempre acarreta no aumento do uso de agrotóxicos, né, ao contrário do que a propaganda que tentaram nos vender há 20 anos atrás. Então, a Argentina, né, aprovou, né, mais da metade do trigo brasileiro acaba vindo da Argentina, e pedaços dos Estados Unidos, e a Argentina, então, aprovou o uso desse trigo transgênico, desde que o Brasil também aprovasse a importação. E aí a gente tem, né, não só a sociedade civil do nosso campo rejeitando, né, esse trigo transgênico, mas também a própria indústria, né, da panificação, né, enfim, de processamento do trigo, considerando que seria um problema a gente ter o trigo transgênico, pois poderia haver uma rejeição grande aí dos consumidores e consumidoras a esse trigo. Então, a gente espera realmente que isso não seja levado adiante, especialmente porque é um caminho sem volta, né? A questão dos transgênicos, eu não entrei muito a fundo, seria aí uma fala à parte, né? Mas o transgênico ele é um caminho sem volta, porque uma vez que ele entra, né, enfim, nos ciclos, né, naturais, ele não consegue ser tirado de lá. E não existe forma de produção que consiga ser totalmente segregada, né? Então, a gente vê hoje, né, um gravíssimo problema da contaminação das sementes crioulas de milho pelos transgênicos, e mesmo, né, plantas como a soja e o trigo que não têm a fertilização cruzada, né, a polinização cruzada, né, que as plantas trocam aí né, se fertilizam pelo ar, né, pelos ventos e pelos polinizadores, ainda assim existe, né, existe um grave, enfim, é impossível você não misturar transgênico com não transgênico, porque você vai, né, ter o transporte, vai ter o processamento, em algum lugar aí você vai misturar, e aí você nunca mais consegue ter um ambiente livre de transgênicos, né? A situação que a gente tem hoje
com o milho e com a soja, que a gente não quer deixar que aconteça também com o trigo. É isso, gente. Essas são um pouco das atuações que a gente tem feito mais recentemente, né? A gente teve uma notícia muito triste ontem de que, enfim, é algo que acontece de forma muito corriqueira, mas um avião pulverizador de agrotóxico passou em cima de um assentamento que produz arroz orgânico no Rio Grande do Sul e, enfim, ocasionou perdas enormes aí na produção, além de, claro, né, pegar uma produção orgânica e encher ela de agrotóxico. Isso é um fato, né, gravíssimo, porque isso contribui para aquilo que eu falava no início, que é da inviabilidade da produção, da pequena produção e da produção orgânica, né? Porque se você é uma agricultora orgânica e seu vizinho passa com agrotóxico na sua cabeça, enfim, né, você vai embora, porque não tem o que fazer. Né? Uma contaminação química que você não vai ali, lava e sai. Né? É uma coisa que é muito abrangente e que não consegue ser solucionada. Né? A solução, né, que a gente da campanha propõe justamente é o fim da pulverização aérea e cada vez mais o avanço aí da produção orgânica e da redução, né, e da eliminação do uso de agrotóxicos. É só mais uma coisinha que eu queria ressaltar, é a questão, né, das eleições municipais. Então, foi feita aí uma grande mobilização, né, para que candidatos e candidatas se comprometessem com uma plataforma municipal de redução de agrotóxicos, de incentivo à agroecologia. Né? Há muito que pode ser feito nos municípios, tanto para incentivar a merenda escolar orgânica, né? A isenção de impostos, né? Por que não? Para a produção orgânica, né? Né? Muita gente reclama do preço dos orgânicos, mas quando a gente vai olhar, né, que os agrotóxicos têm isenção e que os orgânicos não, a gente começa a entender que né, o preço é uma decisão política, né? Então, se a gente quer que um alimento orgânico seja mais barato, a gente precisa de políticas públicas para que isso seja feito, porque nos últimos 70 anos todas as políticas públicas foram para incentivar, né, desenvolver aí a produção com agrotóxicos. Então, se vocês entrarem no site da Articulação Nacional de Agroecologia, agroecologia.org.br, tem levantamentos incríveis aí das legislações municipais de incentivo à agroecologia e redução dos agrotóxicos e, enfim, também, né, dos candidatos e candidatas que afirmaram esse apoio aí à agroecologia. Então, está bem interessante. Acho que com isso encerro, Thaís, e aí para a gente ter um tempinho aí para as perguntas. Um pouquinho mais planejei, mas é difícil, né? Ah, sim. É difícil, né, a gente cortar, porque o assunto, acho que você conseguiu dar um panorama geral de como as coisas estão interligadas, né? Quando a gente fala nos agrotóxicos, particularmente eu e a professora Valéria somos professores de Química aqui no Cefet, mas a gente vai muito além da questão química, né? Tem todo um pano de fundo que rege essa temática aí, né? E que é bem preponderante, né? E aí é o que a gente frisa no nosso projeto. O que a gente precisa é isso, é refletir, né? Quando você fala a questão econômica, como ela está imperante por trás, né? Thaís, Oi. só rapidinho, não sabia que vocês eram professores de química, né? Sim, sim. Uma vez Mas não. um colega, numa reunião nossa, né, alguém falou, porque os químicos, isso, químico aquilo. Gente, não tenham preconceito, a culpa não é da química, a química tá na vida toda, né? Sim, o problema, sim. né, são, enfim, as substâncias sintéticas e que, né, podem ser, né, totalmente feitas de outra maneira também a partir da química. Né? Exatamente. O problema ele reside na forma, né, como nós, enquanto sociedade, fazemos uso da química, né? Ela serve, né, como a ciência de uma forma geral,
né? A gente percebe isso ao longo da história, né? Então, o problema não reside na química, e sim o que nós fazemos com essa química, né? Alan, eu sou a Valéria, quando você já começou né, eu não quis atrapalhar, te agradecer, né, a Thaís já fez isso, mas muito, muito obrigada, né, pela sua contribuição, pela sua fala, e eu, assim, do meu lado, eu tenho horas, eu não sei se essa angústia que eu sinto, até dividir, né, com o grupo, ela é uma angústia de todos, porque em algum momento os agrotóxicos eles foram importantes, né, para a gente poder, na Revolução Verde, para a gente poder alimentar aquele monte de pessoas que estavam, né, uma superpopulação no mundo, mas o controle disso e a forma como isso foi conduzido, né, e tirando proveito financeiro, né, em cima dessa situação, é que leva a gente a esse cenário, né? Então, nós comemos, né, nós ingerimos agrotóxicos, todos nós aqui, um tanto por ano, né? Acho que a gente fez até uma vez um levantamento, não sei se isso é correto, mas é algo em torno aí de 4, 5 litros de agrotóxico por ano. O brasileiro, ele acaba, não sei se a fonte, né, que a gente consultou, ela é confiável, mas é um número assim muito assustador. E aí a gente vê na ponta quem é que está aplicando, que às vezes também não tem o conhecimento, não tem alfabetização científica para saber que ele tem que usar os EPIs, aí ele se contamina, aí tem a família, aí é o câncer, aí você usa a embalagem, e é uma coisa assim que ninguém também pensa de repente, né? O que eu faço com a embalagem do agrotóxico no final da linha, né? Com a sacola, com os engradados, a forma como ele veio. Então, todo ele, desde a aplicação até o descarte daquilo que eu usei, ele envolve uma contaminação muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como você mesmo falou, Alan, políticas públicas que incentive o contrário. A gente, quando vai no supermercado, e aí falando agora como quem vai pagar a conta, né, lá na hora, eu tenho 2 tipos de cenoura para escolher, né? Aquela com preço mais em conta e uma outra né, menorzinha, mas vai lá, orgânica. E aí o que vai pesar para as grandes famílias, muitas vezes é o quanto eu posso pagar, né? E não aquilo que eu deveria estar ingerindo. Né? Então, assim, parece assim que a gente está numa situação que, aos olhos, assim, até um pouco pessimistas, parece que não tem fim, não temos as políticas corretas, a exploração ela é muito grande, o próprio cara que faz o agrotóxico é o que vai fazer o antídoto para o agrotóxico e o remédio para curar do problema que o agrotóxico causa. Então, assim, a gente está dentro de uma teia muito grande e a impressão que se tem é que o fim está muito longe. Né? Eu sei que a gente tem que fazer alguma coisa e exatamente essa é a finalidade desse projeto, que a gente discuta, que a gente fale a questão, né, das abelhas, que a gente toque no glifosato, né? Então que a gente, de alguma forma, consiga disseminar o conhecimento, mas o conhecimento também é uma bênção e ele é uma perdição, porque não é, ele faz a gente pensar assim, meu Deus, e agora, o que eu faço com isso tudo? Como é que eu posso interagir? O que eu posso fazer para melhorar as condições no meu país, né? A minha condição de vida, a minha saúde e a saúde da população. É um negócio muito complicado, né? A discussão sobre agrotóxico. Não sei, essa é a minha visão. Legal, Valéria. Estou vendo aqui que tem alguns comentários aqui no chat. Isso que eu ia comentar com você, Alan. Os alunos, eu coloquei lá para que eles tivessem de dúvidas, de ponderações, para começar esse restinho de tempo aí para a gente tentar interagir. Certo. Então, acho que você tem muito mais propriedade no assunto para falar do que a gente. Não, legal, eu vou tentando aqui, então já Tá ótimo. Já comentar, né? Aí vou, né, a Thaís, você ou a Thaís, a outra? A outra, Thaís. É a aluna, essa é a Thaís, aluna. Fala, né? E aí eu acho que a pergunta dela também se liga com o comecinho, né, do que a Valéria fala.
né, ou seja, de algum momento que, né, enfim, foi importante o uso dos agrotóxicos, né, durante a Revolução Verde. Aí é importante a gente lembrar, né, que a agricultura ela tem 10 mil anos, né, que a sociedade humana, né, ela pratica aí algum tipo de domesticação de plantas, e os agrotóxicos eles vão ter aí menos de 100 anos, né? Então, a ideia de que existe uma necessidade do uso né, desse tipo de agrotóxico que a gente tem hoje, ela é uma ideia que pode ser discutida, assim, né? Especialmente quando a gente sabe, a gente vê que né, se o mesmo esforço de pesquisa aplicado na produção de agrotóxicos, né, que a gente sabe que é um esforço também que vem derivado aí, né, das pesquisas para a produção de armas químicas durante a Segunda Guerra, né? A gente tem toda a história, né, da Bayer e da BASF, né, que formaram o consórcio, né, na então Alemanha nazista para a produção, né, do Zyklon B, que foi aquele gás usado nas câmaras de gás, né, dos nazistas. Então, se todo esse esforço, né, tivesse sido utilizado, né, para pesquisa em uma agricultura de uma outra maneira, né, que seja soberana, porque, repara, quando a gente fala, né, de que um determinado tipo, né, de agricultura precisa de um insumo fabricado por uma empresa e que só pode ser fabricado por essa empresa, a gente tem uma agricultura que se torna dependente dessa empresa. Quando, né, e aí, né, a gente coloca em um esforço de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia nesse tipo de tecnologia proprietária, quando, né, poderia colocar o esforço em tecnologias soberanas, que os próprios agricultores possam desenvolver, né, né, que é justamente o princípio da agroecologia, né, uma agricultura em que você possa fazer essa produção sem depender de grandes empresas. Claro, você depende do meio ambiente, você depende do seu vizinho, você depende de um bocado de coisa, mas depender de uma transnacional que, né, por exemplo, hoje no Brasil, se a Bayer amanhã disser que ela não vende mais semente transgênica, vai acontecer uma catástrofe no Brasil. O Brasil é extremamente dependente, né, de sementes fabricadas por uma empresa que está lá na Alemanha e que, enfim, pode não querer mais vender para o Brasil amanhã. Então, né, o importante da gente entender é que houve, né, na nossa história um direcionamento do desenvolvimento tecnológico para uma forma de fazer tecnologia, para um tipo de tecnologia e não para o outro. E aí é que a gente chega, né, nessa situação que a gente tem hoje. Então, né, a ideia, né, do uso seguro, do uso, né, responsável, para nós ela não existe, né? O uso de agrotóxicos, ele é por si só, porque por mais que você tenha um EPI, os micro-organismos do solo não têm, né? Por mais que você devolva a embalagem, né, que a indústria de agrotóxicos faz muita propaganda de que eles devolvem a embalagem, então, mas não dizem o que aconteceu com aquele conteúdo que estava por dentro. Então a gente tem hoje, né, só para atualizar os números, apesar de eles não serem tem um debate sobre isso, né? Mas o último dado do IBAMA acho que está em 850 mil toneladas de agrotóxicos, né? Dividido aí mais ou menos por 200 milhões de habitantes, a gente tem uns 4,25 quilos de agrotóxico por habitante. Não significa que todos eles vieram parar dentro do nosso organismo, mas estão aí na água que a gente bebe, estão aí no solo e né, por mais que uma pessoa vista uma roupa de astronauta que é completamente inviável no nosso clima, essa roupa tem que ser lavada por alguém, né? Então a gente refuta, né, completamente essa ideia também de que possa haver um uso seguro
né? O que a gente defende é que não tenha uso, né? E a gente, né, não só porque a gente gosta e acredita e acha legal, mas porque tem experiências aí claras e concretas da produção né, dos sistemas de produção agroecológicos que, enfim, né, dão conta aí muito tranquilamente de produzir alimentos em quantidade e qualidade suficiente. Aí o Gabriel fala aqui da questão dos polinizadores, né? Então a gente tem toda uma família aí dos neonicotinoides que já foi proibida na União Europeia, mas que no Brasil continua sendo usado e continua havendo mais liberação desses agrotóxicos, e que é um tiro no pé do próprio agronegócio, né? Porque, né, não é só para comer mel que a gente precisa de polinizador. O polinizador está, como vocês já devem ter visto, né, na base aí de toda a produção agrícola. Então, é uma catástrofe muito grande, né? Esse tema tem sido muito abordado na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como, né, as nossas catástrofes humanas ainda são muito grandes, a gente tem dificuldade ainda um pouco de colocar o tema das abelhas mais em evidência, mas certamente ele tem, né, os polinizadores em geral, não só as abelhas, têm uma importância fundamental e que o próprio agronegócio vai sair perdendo, né? Aí a Luísa aqui fala dos efeitos na saúde, no ambiente. Bom, eu, como não sou especialista nessa área, eu me restringo um pouco aqui. Eu recomendo, né, dar uma olhadinha no dossiê Abrasco sobre impactos dos agrotóxicos na saúde. Também tem no site da campanha. Enfim, um compêndio científico também, feito, né, em parceria com a campanha, que fala, né, dos efeitos, tanto, né, dos efeitos imediatos, né, intoxicações agudas, quanto dos efeitos de longo prazo, né, que são os que mais nos preocupam, né, não só o câncer, mas também as malformações, né, os danos genéticos, né, que são especialmente perversos, né, porque vão prejudicar não só a pessoa que entrou em contato com essas substâncias, mas as gerações seguintes, né? Então, casos, né, de mães e pais também que foram expostos a determinadas classes químicas de agrotóxicos e que vão ter, né, depois crianças com defeitos graves de formação, com puberdade precoce, com, enfim, todo tipo aí de má formação. É muito, muito trágico, muito triste, né? A gente vê isso. O projeto Agrotóxico, inspirado na iniciativa tecnológica da Austrália, está aprimorando um protótipo de controle para uso de inteligência artificial. A praga é a lagarta do cartucho, opinião de robôs em detrimento dos agrotóxicos. O robô é para fazer uma catação mecânica, é isso? Eu não conheço. Se você puder botar algum link, alguma informação mais sobre isso, gostaria de saber. Mas é isso, né? Alan, só te interromper, essa fala do Marcelo faz parte do projeto e é um protótipo, né, desenvolvido por alguns alunos do projeto, né, que são ligados ao curso técnico de mecânica, aqui do Cefet, e eles estão desenvolvendo esse protótipo, né, esse robozinho, né, em que ele faria isso, a captação mecânica, e aí, num primeiro momento, o protótipo está visando esse tipo de largado específico que atinge muitas plantações de milho, né? Muito legal, Marcelo, parabéns aí pela iniciativa, disso mesmo que a gente precisa, né? Quando a gente fala, né, do conceito ideal da agroecologia, né, a gente, né, fala justamente dessa restauração dos ambientes naturais, mas é claro que isso é um processo, né, é um caminho,
e, né, obviamente a gente precisa de soluções não, né, sem o uso de agrotóxicos também para fazer o controle desses insetos, né? A própria ideia, né, de chamar a lagarta do cartucho de praga, né? Enfim, né, filosoficamente a gente sempre gosta de chamar atenção, né? Porque na verdade ela é uma lagarta, coitada, que não tem culpa né, de a gente ter rompido esses ambientes naturais e ela ter encontrado ali um alimento farto no milho não transgênico, né? Porque o milho transgênico ele tem uma toxina que em tese afasta essa lagarta. E aí, né? Não sei se vocês se lembram, em 2012 houve uma declaração de emergência sanitária no Brasil por conta de uma outra lagarta, que é a Helicoverpa, que era a lagarta que era comida pela lagarta do cartucho. Então, com a disseminação do milho transgênico e a redução grande, né, da população de lagarta do cartucho, uma outra lagarta que não era sensível a essa toxina do milho transgênico se reproduziu e também se tornou uma praga, né? Foi tornada uma praga pela ação humana e aí tiveram que importar um agrotóxico que era proibido, o benzoato de amamectina neurotóxico, né? Uma coisa completamente irregular e aí está em uso até hoje esse agrotóxico, né? Por causa dessa declaração de emergência lá em 2012. Mas parabenizo aí o Marcelo e todo mundo do grupo que está desenvolvendo esse tipo de tecnologia e é justamente disso que a gente precisa, né? Se a gente, né, como eu falei, se a gente tivesse tido, né, desde a década de 40 o mesmo volume de recursos em pesquisa, né, para transição agroecológica, né, que a gente teve para o uso de agrotóxicos, a gente certamente teria tecnologias hoje muito mais avançadas, né? Não só nessa área da mecânica, mas também né, dos controles biológicos, enfim, e mesmo, né, de produtos químicos sintéticos menos danosos aí para a saúde. Poderia falar perdão. Então, a Giovana aqui poderia falar um pouco sobre o impacto que a classe social do indivíduo tem sobre a qualidade dos alimentos que consome. Muito importante, Giovana, você falar isso, porque uma coisa que a gente, dentro da campanha, sempre busca deixar muito claro, né, é que a nossa luta é por uma alimentação saudável. Eita, passando uma moto aqui. Uma alimentação saudável para toda a população. Porque, infelizmente, né, dentro desse contexto da luta contra os agrotóxicos, existe uma elitização, né, desse consumo e que tem levado, né, enfim, em alguns casos, orgânicos a se tornarem aí um nicho de mercado, né, e algo acessível somente para quem pode pagar mais por eles, que, enfim, né, seria até uma certa lei de mercado, né? Você tem uma produção ainda menor, esses produtos vão ser mais caros, porque quem está produzindo vai querer ser mais bem remunerado, né? Então, por isso, né, voltando aí ao que eu falei antes, a gente defende, né, que haja políticas públicas de incentivo à produção e distribuição desses alimentos. Então, duas políticas públicas, né, muito importantes são o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são programas onde o governo garante a compra dos agricultores, né, que é muito importante, porque os agricultores precisam ter essa garantia de compra, precisam ser bem remunerados, né? A gente não pode confundir a ideia, né, de que os alimentos orgânicos têm que ser acessíveis para a população com a ideia de que os agricultores não devem ser remunerados por isso, né? Porque hoje, né, quando um agricultor produz um alface com agrotóxico
para ser vendido a 50 centavos no supermercado, né, que às vezes tem, você imagina quanto que o agricultor ganhou por esse pé de alface. Não deu nem para pagar o agrotóxico que ele passou. Então, essa questão, né, e aí a gente sempre fala, o preço do alimento é uma decisão política. Ele não é baseado no quanto ele custou para produzir e todas as variáveis ali. O preço ele é estabelecido ou pelo mercado livremente, que aí a gente tem essas distorções do orgânico ser mais caro, ou por uma política pública de compra desses alimentos, formação de estoque, tudo mais. Então, é muito importante, né, que a nossa luta contra os agrotóxicos não seja uma luta para produção de alimentos para poucas pessoas. Talvez alguns de vocês possam conhecer, eu nem sei se ainda está funcionando, mas na UERJ, né, vocês estão no Cefet Maracanã? Enfim. Isso, no Maracanã. Na UERJ tem uma feira orgânica, né? Temos a feirinha, isso. Aí não sei se aí no Cefet também tem. Acredito que agora, em função da pandemia, ela deve estar suspensa, mas ela ocorria, se não me falha a memória, às terças-feiras. Isso. Então, o pessoal da rede de agricultura urbana do Rio de Janeiro, né? E aí já comentando, né, também com o que a Valéria traz, né, sobre essa agonia que a gente tem, né, de querer, enfim, né, acabar com esse problema, mas chegar no supermercado aí é muito caro. Enfim, né, o caminho, né, Valéria, para a gente se resolver, pelo menos internamente com isso, é justamente fazer essa aproximação com os agricultores, incentivar, né, a realização dessas feiras, ou, né, agora durante a pandemia, dos grupos de distribuição, dos grupos de consumo responsável, né? O Rio de Janeiro tem várias opções para isso, e a gente, quando se aproxima, né, desses produtores, desses agricultores e agricultoras orgânicos, a gente entende, né, como funciona, a gente entende as dificuldades e a gente se sente parte disso, né? A gente vira, né, como alguns chamam, coprodutor, né? Que são os consumidores que não se colocam num lugar né, de só consumir, mas sim de também fomentar a produção. Então, essa que seria aí a minha um conforto, talvez. Eu falo assim que a gente tem um sonho, né? Mas o sonho é delírio, porque a cidade ela cresceu na vertical, poucas pessoas moram em casa, poucas pessoas têm terreno, mas seria muito bom, né, se a gente pudesse plantar, para a gente pudesse ter a nossa própria horta e a gente pudesse fazer a troca. As histórias que eu ouvia dos meus avós, que eles plantavam alguma coisa, o vizinho também, o outro também, e eles faziam aquela permuta, e aí todo mundo saía lucrando, né? Mas isso era um tempo muito antigo. O Rio de Janeiro tem uma zona rural fortíssima ainda, né? Você ainda tem produção larga escala lá em Vargem Grande, mesmo, né, na região de Campo Grande, a gente tem, né, territórios quilombolas, né, lá em Vargem Grande, que tem a produção orgânica, e quem articula tudo isso é a Rede Carioca de Agricultura Urbana, que se não me engano, quem organiza a feira da UERJ, né? Então tem muita agricultura no Rio, né? Também isso é legal de conhecer, e claro, né, em torno aí, todos os municípios do entorno, né, desde a Baixada Fluminense até a região serrana, onde essa agricultura está muito perto da cidade e que pode, né, ser aí acessada aí de uma maneira ativa, né, e mais presente também. Com certeza. Bom, infelizmente, né, a gente tem que manter um cronograma, mas quero agradecer, Alain, foi uma troca maravilhosa, né? Espero que a gente possa, em outros momentos, voltar a conversar sobre isso, né? Surgiram outras perguntas, os alunos estão empolvorosos, e quem sabe aí em outro momento a gente não volta, né, a trocar uma ideia que é assim, né, trabalho de formiguinha.
né? É cada um fazendo um pouquinho, fazendo ali dentro do seu contexto que a gente tem, né, resultados maiores, né? Então, quero te agradecer novamente, tá? Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela sua fala, né? A visão que você trouxe para os nossos alunos aqui do Cefet, do ensino médio, com certeza maravilhosa, tá? Sempre que precisar, estamos aqui, pode contar comigo, com a professora Valéria, né? Valéria, quer falar alguma coisa? Não, só corroborar aí a sua é muito bom, não é? A gente sair do nosso mundinho, a gente interagir, e é filosofia, é muito pessoal. Eu falo que as pessoas certas acabam se encontrando e a gente forma uma teia, na verdade, de um grande tecido, né? Então, hoje a gente vê os pontinhos nesse nosso tecido, o Alan está né? Então, a gente vai costurando um caminho do bem, né? E adorei a sua fala, que eu vou levar para a minha vida, que o alimento bom é aquele que eu vou descascar, não é aquele que eu vou abrir o pacotinho e nem tirar um lacre, né? Adorei, simples, direto, e a comunicação ela é perfeita, né? Então, muito obrigada por tudo, viu, Wagner? A gente vai se ver de novo, se Deus quiser, e dar um abraço de verdade. Com certeza. Com certeza. Legal, gente. Muito obrigado, né? Foi uma oportunidade incrível. A gente não tem tanta oportunidade, né, de conversar com esse público, né, mais, né, do ensino médio. Então, parabéns de novo a todos aí por esse trabalho. Eu só pulei aqui o Pedro Cordeiro, né, que pergunta, né, da questão dos movimentos sociais. Aí só dar uma propaganda aqui. Todo ano o MST realiza a feira Cícero Guedes. Em geral é lá na Carioca, né? Mas esse ano eu acho que vai acontecer no Armazém do Campo, que é ali na Lapa, na Mendes Sá, esquina com Rua do Resende. Então, é a feira, né, que traz todos os alimentos do MST do estado inteiro para serem comercializados, e os agricultores também estão lá, né? Você pode conversar, pode entender, saber como funciona o movimento. É muito bacana, então recomendo todo mundo a acompanhar aí a feira Cícero Guedes, que, se não me engano, vai ser no dia 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos também, né? Por isso a resistência ao avanço, né, do latifúndio da monocultura, que vai acontecer lá no Armazém do Campo, lá na Rua Mendes Sá. Tá bom, gente? Muito obrigado. Certamente. Até breve, né? Até breve, até breve. Legal, gente. Muito obrigada, viu? Tarde. Tchau, obrigada a todos os alunos e todos os professores também que estiveram presentes aqui, gente. Uhul! Tchau, tchau.